Sejun observa os filhotes por um momento antes de se afastar. A coelha já havia descido da saliência e estava reunindo os 4, com aquela autoridade tranquila de mãe que não precisa fazer barulho para ser obedecida. Um por um, os filhotes foram sendo direcionados para dentro da pequena estrutura de ninho que ela havia construído dias atrás. Cada um entrando com aquela resistência característica de criaturas jovens que ainda não decidiram se preferem dormir ou continuar explorando o mundo. O último entrou, resmungando à sua maneira, as orelhas abaixadas com uma expressão que em qualquer espécie seria reconhecida como protesto. E a coelha se posicionou na entrada com o corpo cobrindo o acesso, de forma que não deixava dúvidas sobre o assunto estar encerrado. Sejun assistiu à cena com aquela atenção silenciosa que havia desenvolvido para tudo o que acontecia no andar oculto, arquivando cada detalhe sem comentar. O coelho já estava no lugar habitual de descanso, deitado de lado com as orelhas relaxadas, completamente alheio ao processo de organizar os filhotes como se aquilo fosse responsabilidade exclusiva da coelha e ele já tivesse cumprido a sua parte existindo. Sejun olhou para os 2 adultos, para o ninho agora quieto, com os 4 filhotes dentro, e então para o próprio espaço de descanso do outro lado do campo. O cansaço do dia havia chegado de forma gradual e estava agora completamente instalado nos músculos das costas e dos braços. O tipo de peso que o trabalho físico honesto deposita no corpo e que só uma boa noite de sono resolve. Ele foi até o canto onde guardava os itens e materiais coletados ao longo das semanas e pegou a folha larga que havia encontrado. Durante uma das explorações dos corredores laterais, era de uma planta que não havia conseguido identificar completamente pelo sistema. Uma espécie que crescia nas partes mais úmidas do andar, em tamanho incomum, com uma textura espessa e levemente cerosa na superfície que a tornava surpreendentemente eficiente como cobertura. Não era um cobertor, estava longe de ser um cobertor, mas era o que existia disponível. E havia aprendido, nos primeiros dias, que dormir sem nenhuma proteção sobre o corpo em temperatura de caverna era o tipo de decisão que o corpo cobrava com rigidez muscular nas primeiras horas da manhã seguinte. Caminhou até a pedra que usava como local de descanso, uma formação natural de superfície, razoavelmente plana que havia identificado nas primeiras semanas como a melhor opção disponível para dormir sem despertar com as costas, completamente tomadas pela irregularidade do chão. Não era confortável no sentido que a palavra tinha antes da torre. Era confortável no sentido que a torre havia ensinado, que significa simplesmente melhor do que as alternativas disponíveis. Ele se deitou de lado, ajustou a posição até encontrar o ponto onde a pedra fazia menos pressão nos ombros, e puxou a folha larga sobre o corpo, cobrindo do pescoço até os joelhos, com aquele gesto que havia se tornado tão automático quanto qualquer outro da rotina. A luz difusa das paredes continuava constante como sempre, sem escurecer para marcar a noite, porque a caverna não tinha noite no sentido convencional. Sejun havia aprendido a dormir nessa luz permanente da mesma forma que aprendera tudo o mais dentro do andar oculto, por adaptação gradual e necessidade absoluta. Fechou os olhos. O campo estava em silêncio ao redor. O som suave do gotejamento da fissura de água ao fundo. O crepitar quase imperceptível da brasa preservada entre as 3 pedras. A respiração tranquila dos coelhos em algum ponto à sua esquerda. Sons que havia aprendido a reconhecer como o fundo sonoro do lugar que agora era. Por todas as definições práticas sua casa, o sono chegou rápido, como chega para quem trabalhou o dia inteiro com o corpo. Sejun desceu para aquele silêncio escuro e pesado do cansaço real, sem sonhos que lembrasse, sem a inquietação das primeiras semanas quando dormir dentro da torre parecia uma vulnerabilidade inaceitável. Havia passado por aquilo e chegado do outro lado, num ponto onde o corpo simplesmente confiava o suficiente no ambiente para desligar completamente quando precisava. Não havia como saber quanto tempo havia dormido quando o som chegou. Chegou de forma gradual, não de uma vez como um alarme, mas crescendo devagar a partir de algum ponto distante dos corredores do andar, passando pelo limiar da consciência adormecida antes de Cruzelou completamente e acordar. Sejun, com aquela urgência silenciosa que o instinto de sobrevivência usa quando decide que a situação não pode esperar, ele abriu os olhos, sem se mover. Ficou completamente imóvel sob a folha, a respiração contida, os sentidos em modo de coleta máxima tentando classificar o que havia ouvido antes de reagir de qualquer forma. O som voltou, mais próximo desta vez, e mais definido, sem a distância que havia suavizado as bordas na primeira vez. Agora era pesado, ritmado com a lentidão específica de algo muito grande se movendo sem pressa, porque não tem razão para ter pressa, porque nada no ambiente que conhece representa ameaça suficiente para justificar velocidade. Cada passo produzia uma vibração,
que Sejum sentia na pedra sob o corpo antes de ouvir com os ouvidos. Uma comunicação direta de massa e peso, que o chão transmitia com uma honestidade que nenhum som no ar conseguia replicar. O sistema acordou junto com ele, as notificações aparecendo na interface com aquele formato de alerta que Sejum havia visto apenas algumas vezes, e que sabia significar que a informação era urgente e não decorativa. Criatura de grande porte detectada. Aproximação confirmada. Classificação em processamento. Nível estimado. Significativamente acima do nível atual do cultivador. Recomendação: não confrontar. Sejum leu cada linha sem piscar. Não confrontar. Como se confrontar fosse uma opção que ele estivesse considerando, como se houvesse alguma versão de Park Sejum no universo inteiro que lesse criatura de grande porte nível significativamente acima do seu I. Pensasse em confronto como resposta razoável. Ele ficou exatamente onde estava. A folha sobre o corpo, a pedra fria sob os ombros. Os olhos abertos no teto da caverna enquanto o som continuava crescendo com aquela paciência inevitável de algo que não sabe que está sendo ouvido. Os coelhos acordaram. Sejum não precisou olhar para saber. Ouviu o movimento deles. Aquela agitação contida de animais que identificaram perigo. Estão avaliando opções. A coelha estava provavelmente sobre o ninho, o corpo cobrindo os filhotes com aquele instinto que não precisa ser aprendido. O coelho estava provavelmente entre o ninho e a direção de onde o som vinha, com aquela postura que Sejum havia aprendido a reconhecer como a versão dele de proteção silenciosa. O som parou. O silêncio que veio depois era diferente do silêncio normal da caverna. Tinha peso. Tinha presença. Era o silêncio de algo grande parado, não o silêncio de ausência, mas o silêncio de atenção concentrada. De uma criatura usando os próprios sentidos para avaliar o que está à frente antes de decidir o próximo movimento. Sejum não respirou. Contou os segundos mentalmente, sem perceber que estava fazendo isso. 1, 2, 3, 4. Os números passando devagar, enquanto o nada absoluto se estendia pelo andar. Então a cabeça apareceu na entrada da caverna. Enorme, desproporcional, até para o tipo de criatura que era. O pelo escuro e denso, captando a luz difusa das paredes com um brilho opaco e pesado. Os olhos refletindo aquela luz de volta com um amarelo intenso que cortava o espaço entre a entrada e o ponto, onde Sejum estava, deitado como 2 pontos de fogo suspensos na escuridão do corredor. Urso. Um urso da torre, de tamanho que tornava os ursos do mundo exterior parecerem uma versão preliminar e incompleta da ideia. A cabeça sozinha ocupando quase toda a largura da entrada da caverna, enquanto o nariz trabalhava em movimentos lentos e deliberados, farejando o ar do andar oculto com aquela calma absoluta de predador que não tem pressa porque nunca precisou ter. Os olhos amarelos varreram o espaço. Passaram pelo campo, passaram pela pedra de cozinhar, passaram pelos coelhos imóveis na saliência e pararam em Sejum.